Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me encontram. Vamos para mais uma aula da nossa sequência didática para o estudo de concepções do ensino superior. Hoje vamos tratar sobre a elaboração de uma dissertação de mestrado, mais especificamente voltado para os contextos normativos da integralise. Porém, não somente estes, tem-se também um prospecto estruturante de toda a constituição de um projeto de mestrado, até a escrita da dissertação e até a elaboração daquele conteúdo textual, para poder ter-se a submissão destes. Então, a gente vai estar abordando especificamente cada um desses temas. Organização de conteúdos e tópicos para a elaboração de uma dissertação, conforme os critérios do Centro de Pesquisa da Integralise. A gente que trabalha por lá, observa-se algumas divergências no quesito do prospecto normativo, mas são divergências que se tem de instituição para instituição. A base estruturante da elaboração de um processo, de um procedimento de escrita de uma dissertação, ele sempre segue alguns cunhos em comum. O que diverge, às vezes, é alguma regra, uma normativa pessoal. Vou estar abordando essas em um contexto geral e também vou estar abordando os prospectos que são relativos à própria escrita da dissertação. Bom, introdução. Qual que é a finalidade da dissertação? Diferença entre dissertação, artigo e tese. Expectativas do Centro de Pesquisa Integralista quanto à estrutura, profundidade e rigor da escrita nesse contexto de dissertação. A gente pode falar que a finalidade de dissertação é a elaboração de um trabalho estruturante a respeito de todo aquele procedimento do percurso do mestrado. Você vai elaborar uma obra única e exclusiva que vai buscar, se não esgotar, chegar bem próximo do esgotamento daquele tema que você está estudando, falar todos os contextos, características, por isso que é tão importante a definição de uma linha de pesquisa bem estruturada, por isso que é tão importante o rigor científico na escrita do projeto. Tudo isso entra naquele contexto da constituição da sua obra final. Se você tem um rigor científico, se você tem um procedimento adequado, você vai estar produzindo um material também adequado. Bom, quais são os objetivos dessa nossa aula, Inicialmente, compreender a estrutura formal exigida para a elaboração de uma dissertação no âmbito da nossa instituição integralista, analisar a lógica organizacional dos capítulos e tópicos científicos, refletir sobre a coerência e coesão na construção do texto dissertativo e, por fim, apresentar as práticas de organização textual e construção de argumentos científicos. Quando a gente fala no contexto de integralismo, obviamente tem sua particularidade da instituição, mas algumas instruções e algumas normativas são bases para a estruturação de qualquer que seja a sua dissertação. Primeiramente, você tem que ter uma linha de pesquisa bem definida, tem que ter uma conceitualização bem adequada do que é o rigor científico, do procedimento de escrita, porque aí você vai estar chegando naquele processo de escrita de forma bem preparada, bem estruturada, a fim de ter um desenvolvimento de um trabalho mais harmonioso. Se a gente não segue esse protocolo, a gente tem um tanto quanto dificuldades nesse procedimento de escrita. Aqui eu vou passar um pouco do manual técnico para a construção de dissertação em tese, mais voltado para esse prospecto da dissertação, que é próprio do mestrado. Posteriormente, a gente vai ter uma aula a respeito da tese. Isso aqui foi revisado pelo meu caro colega, professor, doutor e PhD, Hélio Salles Ricos, que desenvolveu esse protocolo em conjunto com a Integralise. Bom, inicialmente, qual foi a finalidade da elaboração do manual de procedimentos para a elaboração da sua dissertação? Ele foi elaborado a fim de atender a demanda por parte da comunidade acadêmica que se atende nesses países lusófonos, principalmente no Brasil, durante a preparação dos cursos de mestrado e doutorado. Então, a gente tem um âmbito de escrita desse nosso mestrado que não se coloca exclusivamente no âmbito de Brasil, existe um padrão, um rigor internacional que segue-se nesse procedimento de escrita. Ademais, ele está fundamentado no uso de determinadas normas para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, e tem por objetivo orientar os estudantes, docentes e pesquisadores do Centro Internacional de Pesquisa, CIP, que é a Integralise também.
Quais são as definições de dissertação, tese, projeto de pesquisa? Guardem isso aqui que é bem relevante, né? A gente observa alguns contextos fundamentadores, né? Os trabalhos científicos resultantes da pesquisa, eles seguem uma determinação específica, que é a nossa NBR 14724. Ela fala sobre esse rigor, esse protocolo científico que se deve seguir. Por mais que elaboramos um manual e uma instrução com algumas divergências específicas desse protocolo de escrita do mestrado, nada foge às nossas normas regulamentadoras, então tem que se seguir esse procedimento. Bom, dissertação é a exposição de um estudo científico com tema delimitado que visa a análise de informações e interpretações, evidenciando o conhecimento de literatura sobre o assunto, bem como a capacidade de sistematização do estudante. É construído sob orientação do professor doutor, ou seja, o seu orientador, e este trabalho visa a conclusão para o curso de obtenção do título de mestre. Então, você vai expor na sua dissertação o seu estudo científico a respeito da linha de pesquisa que lhe é de interesse, delimita-se o tema e vai se fazer uma análise literária de todas as concepções de conhecimentos literários que você conseguir abranger naquele estudo. Feito isso, você vai estar consolidando a sua linha de pesquisa, vai estar estruturando de forma mais harmoniosa o seu trabalho. É sugerido um mínimo de 80 páginas escritas de trabalho. Isso não se considera somente as referências, tá? Referência à parte. O conteúdo escrito da sua obra tem que ter 80 páginas. E no máximo 150 páginas. Você já pode inferir um trabalho mais estampante, quem sabe uma tese. Então, segue-se 80, no máximo 150. É importante seguir esses protocolos. A tese, já em diferença de mestrado, é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental, de um estudo científico, de tema único bem delimitado. Então, você foi lá, seguiu sua linha de mestrado, delimitou sua linha de pesquisa, fundamentou todo aquele protocolo, aquele procedimento científico, e aí você vai seguir ao máximo na exposição do seu estudo de forma experimental. Quando se busca experimental, pode-se fazer uma análise de estruturas quantitativas, pode-se fazer uma experimentação sobre a fundamentação teórica que você está obtendo naquele trabalho, de forma a esgotar aquele tema que se delimitou e fechou. Então, isso aqui sempre é baseado numa investigação original. É feito também sob orientação de um professor doutor e visa a conclusão do curso para o título de doutor. Título esse da nossa instituição é de porte internacional. Né? Sugere-se 150 páginas, com máximo de 300 páginas. Novamente, 150 páginas escritas de conteúdo. Não são 150 páginas com a referência, tá? Então, o conteúdo tem que conter em seu sumo as 150 páginas. Quais são os aspectos básicos para a construção de dissertação e tese? Né? A estrutura do trabalho científico é feito previamente pelas normas estabelecidas pela ABNT, como eu já falei anteriormente. Existem outras normas, professor, que podem estar se abordando nessas concepções científicas? Outros países existem sim, mas já que é um país, por mais que esteja tendo-se um viés internacional, dos nossos países lusófonos, a gente está escrevendo esse trabalho aqui no Brasil, né? Então tem que estar seguindo as normas da ABNT. São compostos de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, que são cada um desses elementos, né? Aquele que antecede o seu trabalho, ou o seu trabalho, o que sucede o seu trabalho, entre, por exemplo, anexos, dentre outros elementos nesses contextos aqui. Segue aqui o primeiro quadro, né, da disposição dos nossos elementos pré-textuais, tanto de mestrado como de doutorado, já que se segue uma unidade para ambos. Segue aqui essa disposição. Inicialmente temos a capa, né, que é obrigatório. Folha de rosto também é obrigatória. Ficha catalográfica, obrigatório também. Folha de aprovação também é obrigatória, aquela folha que a gente aprova o trabalho e posteriormente se anexa aí. A dedicatória, o agradecimento e epígrafe são contextos opcionais no seu trabalho. Vamos supor que eu tenho aqui um professor que me auxiliou muito, ou uma pessoa que me auxiliou de alguma forma na estruturação desse trabalho. Vamos fazer uma dedicatória, ou então um agradecimento para essa pessoa. Isso aqui entra na nossa concepção estruturante do nosso trabalho.
uma certa atenção quanto a isso. Dando continuidade, a gente observa que tem-se agora alguns elementos de exposição mais encorpados. Resumo, abstract e resumo são as colocações que a gente tem no nosso resumo do trabalho em 3 línguas diferentes: português, inglês e espanhol. São obrigatórios, tá? Muita atenção nesses elementos aqui, porque às vezes você faz um resumo em português, passa para o tradutor em inglês e depois traduz para o espanhol. E na verdade não tem essa colocação que deveria se ter. Então tem que ter muita atenção nesse procedimento aqui. E o resumo do seu trabalho é a última coisa a ser feita. Tem quem começa a escrever com resumo, isso é incorreto. E se tiver alguma mudança no seu procedimento de pesquisa, ou então tivesse uma mudança de concepções, ideias a partir do momento que foi se aprofundando o seu estudo, então seu resumo fica defasado, você vai ter que reescrever. Então primeiro você escreve todo o corpo textual daquele trabalho e posteriormente você passa a escrever o resumo para poder finalizar e fechar esse trabalho. Tem-se as listas de ilustrações, que é opcional, listas de tabela, que são opcionais, listas de quadros, que são opcionais, listas de abreviatura e siglas são opcionais também. Já o sumário, que dá o seu índice do seu trabalho, o seu índice de desenvolvimento dele, desde a parte de introdução, desenvolvimento, os tópicos de desenvolvimento, conclusão. Então, isso aqui, ele é obrigatório. Todo trabalho científico tem que estar contendo isso para poder ter o seu corpo bem desenvolvido. Capa e lombada. A capa é a proteção externa do trabalho sobre o qual se imprimem as informações dispensadas da sua identificação. Ela é composta por, de acordo com a BNT 2011, nome da instituição, nome do autor, título, subtítulo, se houver, deve ser precedido de 2 pontos, evidenciando a sua subordinação ao título. Então, tem que se dar esse destaque e, posteriormente, fazer isso nessa normativa. Tem que ter também local e cidade da instituição onde se vai apresentar, né? Então, localidade, no caso da integralice, e posteriormente abrir os outros polos. Você pode estar colocando essas localidades nos polos, ano de deposição do trabalho, e a lombada, ela pode ser composta também por nome do autor, título. Se o título for muito extenso, você vai escrever até onde deve utilizar reticências para suprimir o restante, subtítulo novamente se houver, e grau pretendido, se é dissertação, doutorado, dissertação de mestrado, doutorado, é a tese, e assim por diante. Tem que ter seu editor e novamente onde de deposição desse trabalho seu, onde de escrita dele, né? Folha de rosto. E se entramos numa parte mais durante o trabalho, a folha de rosto, às vezes gera uma certa dificuldade na compreensão, ela contém os elementos essenciais à identificação da sua obra. Então, os elementos da folha de rosto, eles são obrigatórios, tem que falar, e devem ser apresentados na seguinte ordem: nome do autor, título, subtítulo, se houver, tipologia do seu trabalho, se é dissertação ou tese, objetivo, qual é a aprovação, grau de pretensão desse trabalho. Isso aí se aplica até mesmo na graduação. Nome do programa, da pós-graduação casuária, né? Nome da instituição que o trabalho é submetido, nome do orientador, local e cidade da instituição onde vai ser apresentado, e o ano de deposição, um depósito, né? Que é o caso do soro de matéria. Na ficha catalográfica, a gente observa que isso aqui é a descrição física e temática de uma publicação de acordo com as normas internacionais, que é a ACR, né? Anglo-American Catalogue Rules. E tem como objetivo facilitar a identificação da obra em sua indexação em um banco de dados. Essa ficha catalográfica, por que ela serve, né? Para poder estar referenciando a estrutura do seu trabalho, desenvolver um trabalho sobre a melhor educação mediante os prospectos do ensino tradicional, então uma comparação entre o ensino tradicional e a perspectiva inovadora de ensino de Paulo Freire, por exemplo. Nessa
Ficha catalográfica, você vai estar referenciando o seu trabalho em um banco de dados maior, por isso que é importante estar se inscrevendo nela. No Brasil, a lei federal que rege essa estrutura é a 10.753 de 03, né? Que obriga a existência de fichas catalográficas em todas as publicações. Pense na sua dissertação, posteriormente na sua tese, como se fosse um livro produzido por você. Então, é importante ter essa ficha catalográfica. Se o estudante tiver dificuldades em montar esse bloco de informações, ele pode se inspirar em modelos prontos ou contar com a ajuda de um bibliotecário. Lembre-se, você, estudante de mestrado, estudante de doutorado, você sempre tem que partir de um pressuposto fundamental. Você é o agente do crescimento pessoal seu. Logo, como agente de crescimento pessoal, você tem que estar correndo atrás do engrandecimento científico, tal como o seu, como da comunidade. Então, você tem que estar correndo atrás desse conhecimento, para ele se aprimorar. O professor não sabe fazer isso. Às vezes, o professor orientador tem uma demanda extenuante de 15, 20, 30 orientados, né? Está corrigindo essa quantidade de artigos durante uma semana, tem essa dificuldade de compreensão que o professor orientador tem uma massa de trabalho muito grande. Ele não pode ficar ensinando de passo a passo o que vai se fazer em cada elemento. Hoje em dia, com as tecnologias atuais, é muito mais simples correr atrás desse conhecimento, dessa apropriação do saber. Então você vai, pesquisa na internet, verifica o modelo e aplica ele. É a premissa de todo conhecimento, você buscar ele. Então você tem um engrandecimento pessoal quando você busca esse conhecimento. É a mesma coisa para a produção de um trabalho. Você vai buscar esse bloco de informações, essa fotografia, para poder estar aplicando no seu trabalho. Caso haja algum erro, posteriormente o orientador vai estar dando um auxílio. Tá? Mas saiba, você estudante, que você tem que correr atrás desse saber. Hoje em dia, às vezes, fica defasado, né? Às vezes a pessoa não tem essa concepção de que o crescimento pessoal dela se dá pela própria prerrogativa dela mesma, né? Ficha catalográfica é a busca no acervo que pode ser feito para o autor, título, série e assunto. A descrição da biografia também, né? Faz parte dessa sua ficha. O título do trabalho, você vai colocar esse título bem como subtítulo separado por 2 pontos. Tipo do trabalho, é uma dissertação, né? Nome do seu orientador, nome completo do professor responsável pela orientação, ano que o trabalho foi defendido, número de folhas, qual o número de folhas totais do seu trabalho, essa daí inclui também as referências, capas, tem todo o resto, né? E os assuntos que são as palavras-chave, tal como no artigo, que você vai correlacionar esta sua obra. Posteriormente, vem-se a nossa ficha de aprovação, né? Ela contém os elementos essenciais à aprovação, que é a folha de aprovação constituída pelo seu nome, autor, título e subtítulo, se houver um subtítulo, né? Tipologia do trabalho, dissertação ou tese, nome da instituição que é submetido ao trabalho, grau pretendido, semestre ou doutor, data da aprovação, nome e titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições às quais pertencem, tá? É muito importante, é essa folha de aprovação que dá a valia ao seu trabalho. Bom, a data da aprovação e assinatura dos mesmos componentes da banca examinadora deve ser colocada após a aprovação do trabalho. Para mestrado são 3 assinaturas, né, da banca examinadora, e para doutorado são 4. Também está fazendo essa anexação de forma coerente, tá? Dedicatória. Se eu escolhi fazer uma dedicatória, ela tem que ser inserida após a folha de aprovação. O texto em que o autor presta homenagem ou dedica o seu trabalho, né, de acordo com a BNT 2011. Esse texto aí, gente, não é que seja obrigatório, mas todos nós, no processo de crescimento científico, a gente tem aquelas pessoas que a gente tem um certo teor de gratidão, né? No meu caso, por exemplo, quando eu estava fazendo algumas conclusões de estudo, minha esposa me auxiliou muito. Então é interessante estar se fazendo uma dedicatória para aquela pessoa que te auxiliou, seja de forma emocional, de forma estruturante, então talvez um empréstimo de conhecimentos. Então é interessante estar fazendo isso, demonstra humildade, né? Porque a pessoa está tendo um grau de mestre, um grau de doutor, ela tem que se ensoberbecer naquela titulação. Sabe, todos nós somos humanos, precisamos de ajuda. Então a dedicatória ela torna mais honrosa a estruturação do seu trabalho. Agradecimentos, tá?
devem ser inseridos também após a dedicatória agora, o texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuem de maneira relevante na elaboração do trabalho. Então, como eu falei na dedicatória, a gente pode dedicar um trabalho para uma pessoa que foi relevante, e o agradecimento é o momento que você agradece aquela pessoa. Então você vai especificar o que foi feito. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um agradecimento e uma dedicatória também vai constante nos meus trabalhos, que é a minha orientadora, que me iniciou no ciclo científico, a doutora Roberta Garcia, que aliás é falecida. Ela me deu esse ímpeto de desenvolvimento acadêmico, crescimento estudantil. Então eu sempre coloco na via de agradecimentos o agradecimento que eu tenho a ela, mesmo que seja em memória, seja a pessoa não está mais presente, eu ainda agradeço, porque se não fosse por ela, eu não estaria seguindo esse ciclo científico. Por mais que às vezes fosse mais apropriado dedicar um trabalho também àquela pessoa. Então é interessante você estar colocando os agradecimentos àquela pessoa que te ajudou a crescer, te ajudou a desenvolver alguma coisa. Porém, ficha um detalhe aqui que geralmente os agradecimentos eles tratam de algo concreto da sua obra. Por exemplo, a pessoa me ajudou a desenvolver uma pesquisa com a utilização do software C-Star, por exemplo. Isso é um agradecimento coerente, tá? Claro que a gente pode fazer aqueles agradecimentos que englobam uma gama social de implicações, pode, mas os agradecimentos a gente busca objetivar eles numa formalidade do ato ocorrido. Coloca o seu agradecimento no ato, cuja qual se agradece. Na minha particularidade, eu agradeço esse prospecto à minha orientadora. Não que ela esteja auxiliando atualmente a desenvolver alguma coisa, porém, eu sou grato à pessoa dela, então eu coloco nessa via. Tem que ter essa coerência para poder saber o que vai se colocar no agradecimento. Tá? Caso tenham dúvidas, pesquisem para poder ver qual que é o procedimento adequado para poder estar celebrando um agradecimento. Epígrafe, elemento opcional, elaborado conforme a nossa BNT, 10520, deve ser inserida após os agradecimentos. Esse é o texto em que o autor apresenta uma citação seguida de indicação de autoria relacionada com o assunto tratado no seu corpo de trabalho. Tem a citação que você gostaria de estar colocando, talvez o pensador te auxiliou em algum processo, uma frase famosa, pode estar se fazendo uso nessa porção do seu trabalho. Resumo. Agora adentramos no nosso corpo propriamente dito do trabalho, né? É obrigatório, é elaborado novamente de acordo com a nossa NBR 6028. Vão anotando posteriormente todas essas NBRs, porque vocês podem estar pesquisando como se faz mais aprofundado, tá? Então, elaborado de acordo com essa NBR 6028, é a apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Todo resumo meu, que eu vou fazer, eu informo também aos meus orientados, eles precedem de alguns contextos fundamentais. Primeiro, pensa que é como se você estivesse compactando aquele trabalho inteiro em um bloquinho para quem for ler, saber o que você abordou, como você trabalhou, quais foram as conclusões obtidas. Então, o resumo, no final das contas, ele é como se fosse uma compactação, uma pequena introdução, um pequeno trecho falando sobre metodologia, um pequeno trecho falando do desenvolvimento do seu trabalho e, por final, uma conclusão concisa do que você obteve de resultados, sucedido, claro, das suas palavras-chave. Tem que ter isso no seu resumo, porque aí você faz um apanhado geral do seu trabalho. Professor, mas qual é a função do resumo? O resumo ele tem por fundamentação atingir aquele público de interesse da sua obra. Por exemplo, a pessoa está fazendo uma pesquisa, poder construir um outro artigo, ou então embasar uma palestra. Ele tem que saber se aquele trabalho seu tem a ver com o processo que ele está buscando desenvolver. Então, em vez de ele ler o trabalho inteiro, ele vê um resumo. Se tiver coerência com aquilo que ele quer produzir, aí sim ele parte para a leitura concisa da sua obra. Caso não, ele parte para o próximo. Essa é a função do nosso resumo. O resumo ele deve ser estruturado redigindo em um único parágrafo em bloco, aliás, porém resultando e ressaltando o objetivo, métodos, resultados e as conclusões. Deve ser precedido da referência do documento, ser composto de uma sequência de frases concisas e afirmativas e não de enumeração de tópicos. Pensa no resumo como um bloquinho
de texto que você vai produzir. Professor, me referi a essa referência. Como assim? É referenciação de um escopo de teórico de desenvolvimento, tá? Você jamais vai colocar referências em um resumo. Por exemplo, de acordo com fulano de tal, tal, tal. Não. Pode fazer uma citação em métodos a respeito daquele método utilizado, fazendo um enlace com aquela referência. Porém, não se referencia ao resumo em si, porque o resumo tem que ser de autoria original daquele indivíduo que está fazendo a escrita. Então tem que ter atenção quanto a isso. Às vezes tem uma certa confusão. As palavras-chave devem configurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão. Palavras-chave, né? Separadas entre si por ponto, finalizadas também por ponto. As palavras-chave são aquelas de maior relevância que representam a dissertação ou tese. Também serve para o artigo científico isso. O resumo é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui indicação numérica. Ou seja, o seu sumário você não vai numerar aquele seu resumo. Ele é sem numeração, tá? As palavras-chave, outro detalhe importante, elas variam entre 3 a 5 palavras-chave. Já falei em uma aula anterior, né, que as palavras-chave não precisam ser exatamente o que está no seu título, porém tem que dar um enlace com todo o conteúdo produzido por você. Então é aquilo que chama, aquilo que tem a ver com o seu trabalho. É isso que as palavras-chave são. Pense agora a nossa lista de ilustração, né? No campo da pedagogia, muitas vezes é utilizada. Então, uma designação genérica da imagem que ilustra e elucida o texto, elaborada de acordo com a ordem apresentada no seu texto. Particularmente, gente, algumas ilustrações são fundamentais, de fato, outras, no entanto, porém, no corpo de uma dissertação, de uma tese, eu não recomendo estar se fazendo uso de muitas imagens, ilustrações, porque você perde o corpo de credibilidade daquela obra sua. Por exemplo, suponhamos que você colocou 28 imagens no trabalho seu, cujo qual você vai produzir 80 laudas de escrita. Aquelas 28 imagens suas vão ocupar um corpo de 15 laudas. Laudas são páginas. O que acontece? Você tirou a possibilidade de estar elaborando uma ideia de forma mais concisa, de estar estruturando algum pensamento de forma mais adequada, porque ele está colocando imagens. Economiza o tempo, de fato, porém empobrece o seu trabalho. Então, eu evito ilustrações, coloco assim 1, 2, talvez, para poder fazer assim, uma equiparação a um determinado assunto que tenha a ver, porque eu não gosto muito de estar utilizando esse artifício na escrita de uma dissertação. Eu somente se for fundamental. Digo mesmo para tabelas. Tabelas são interessantes em estudos que tratam de dados quantitativos ou então de relevância sistemática para a condução de sua obra. Caso não, evite. Como eu disse em aulas anteriores, o trabalho ele tem que ser o mais objetivo possível. Não pode ter floreios. Lista de tabelas também é opcional, mesma coisa, mesmos adendos que eu acabei de falar. É elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Ora, se você tem imagens, se você tem tabelas do seu trabalho, você vai ter que listá-los, né? É opcional colocar? De fato. Porém, se você fez isso, para dar um quesito maior de relevância, de conhecimento, é bem interessante que se utilize essas listas. Não recomendo colocar, a não ser que seja fundamental. As figuras, as tabelas, as imagens, mas se você optou por colocar isso na sua dissertação, então coloque a lista, tá? E a lista de abreviaturas, isso daqui também é opcional e eu recomendo a colocação em trabalhos que tem uma condução bem analítica do escopo temático da sua obra. Por quê? Às vezes você está usando termos muito técnicos e você quer abreviar eles, né? Então, em vez da pessoa ficar tentando interpretar o que é aquela abreviação, você coloca a lista de abreviação para poder ficar mais claro e conciso. É interessante quando você tem palavras que têm essa possibilidade de abreviação, está colocando essa lista de abreviaturas em siglas, tá? Um detalhe, né, devem ser seguidas as palavras e expressões correspondentes, grafado por extenso, citadas no texto pela primeira vez, devem aparecer com o nome por extenso, seguido da sigla entre parênteses. Recomenda-se elaborar uma lista
para abreviaturas e outra para siglas, mas não necessariamente você precisa elaborar as duas separadas, tá? Pode-se colocar numa ordem, primeiro as abreviaturas e posteriormente as siglas, mas para poder ter uma ordenação melhor da sua obra, fica novamente interessante ter essa separação. Sumário, obrigatório, elaborado conforme a nossa NBR 627 também. A enumeração das divisões, secções e outras partes do trabalho, da mesma ordem e grafia que a matéria dele que se sucede. Ou seja, elaborei meu sumário, cada tópico, subtópico que você foi indexando na sua obra, você vai ter que colocar o sumário, colocar a numeração da página e dar aquele sequenciamento. Por que é tão importante o sumário? Porque o sumário te dá um senso de colocação na obra. Às vezes você não quer ler toda a estrutura da obra, mas tem um trecho ali que é interessante para você estar fazendo uma análise. Isso aí para outros pesquisadores, né? Não somente você que escreveu aquela obra. Então ele vai lá naquele trecho específico e extrai o conhecimento que ele gostaria. O sumário facilita muito esse procedimento. O sumário ele deve ser localizado como o último elemento pré-textual. Então, as regras gerais para poder ter essa apresentação se dá pela nossa ABNT 203B. A palavra sumário deve estar centralizada e ser utilizada a mesma fonte da secção primária que você está utilizando. Os elementos pré-textuais não devem aparecer no sumário, e o sumário é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui identificação numérica como as outras seções. Portanto, o título deve estar centralizado e negritado no seu texto. Ou seja, aqui nós terminamos a condução da nossa obra em termos pré-textuais. Então, todo o contexto pré-textual termina no seu sumário. Aí a gente começa a entrar na obra propriamente dita. Isso aqui é antes da pessoa ter acesso ao corpo da sua escrita. Então, isso mesmo é um resumo. Resumo é um texto. De fato, é um corpo de texto que você tem na sua obra, mas que precede a obra. É para aqueles que estão analisando, terem um contato anterior ao seu texto, à sua obra propriamente dita. É por isso que é chamado de elemento pré-textual. Já os elementos textuais, né? Temos aqui alguns elementos textuais dispostos no quadro, à disposição dos seus elementos textuais no curso de mestrado. Introdução, obrigatório. Seu problema, obrigatório também. Problematização, obrigatória. Justificativa, obrigatório. E os seus objetivos são obrigatórios. Lembre-se, todo o trabalho gira em torno do problema. E a problematização que você constrói em torno dele tem que ser justificado o seu problema. Olha, tem que ser um problema que demanda uma solução lógica, uma solução concreta. Se não tem justificativa para a resolução do problema, não tem por que fazer a obra, né? E logo, se você faz a obra, você tem que ter objetivação do que ela busca estar resolvendo. Tem os aspectos do objetivo geral e específico, né? É aquela gama geral de objetivos e depois se foca para a resolução de um problema, a parte que está dentro dos seus objetivos. Um marco teórico, que é a grande massa de conteúdo da sua obra, isso aí constitui de 40% a 60% de todo o procedimento de escrita, normalmente é a base fundamental da sua estrutura. Um marco metodológico, pequena parte, porém muito importante para entender como foi desenvolvido o seu trabalho. É aí que você tem os métodos, né? Como foi feita a sua pesquisa, como foi estruturado pelo contexto de leitura. E a análise de discussão dos dados ocupa um pouco mais também, não tanto quanto o marco teórico, mas é o que você vai discutir a parte encontrada na sua dissertação. Fechou com isso? Vai para a conclusão e as suas recomendações de estudo posteriores àquela obra. Pense agora estudando ponto a ponto de cada um desses, né? Introdução. É a parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto tratado. A introdução ela tem que ser apresentada com indicativo numérico, em caixa alta, número 12, justificado à esquerda e limitado. Então, a introdução aqui em caixa alta. Essa parte do título, né? Ela deve ser a antepenúltima parte a ser construída numa dissertação da tese. Dissertação ou tese, né? Um problema de pesquisa deve ser o quê, né? Deve ser formulado sobre a seguinte prerrogativa, ou seja, tem que ser feito em forma de pergunta. Ele se formula na estrutura de uma pergunta, tem que ser claro e preciso, todos os conceitos e termos usados não podem causar
dúvidas e ser suscetível à solução, ou seja, é possível de se resolver. É necessário que haja uma maneira de produzir uma solução para o problema dentro dos critérios metodológicos e a cientificidade abordada no trabalho. A sua solução ela tem que ser passível de resolução e ser passível de ser refeita por outros pesquisadores. Logo, tem que ser delimitada, você tem que fechar ela. Objetivo geral. O objetivo geral deve expressar a delimitação do tema e assim fica fácil compreender o que se espera com aquele trabalho acadêmico. O verbo deve começar com o seu infinitivo. Objetivos específicos, né? Você tem um global, você vai fechar o objetivo específico. Se o geral se constrói, os objetivos específicos são construídos por parte do seu geral. Então, é a partir do seu objetivo geral que você constrói a prerrogativa dos objetivos específicos que correspondam àquelas problematizações que você compôs no seu trabalho. Eles possuem uma função intermediária e instrumental, possibilitando atingir o objetivo geral e aplicá-los a situações particulares. O verbo começa também no infinitivo e as ações dos verbos devem diversificar. Marco teórico, entramos agora na parte constituinte da nossa obra. O marco teórico ele é construído de capítulos que atendam a um projeto de pesquisa. Às vezes a pessoa acredita que está na composição do seu marco teórico e ela deve estar colocando muitas citações, muitas palavras de outros autores. O marco teórico, na realidade, ele é o estudo que você faz de diversas obras e a sintetização daqueles conhecimentos de diversas obras pelas suas palavras. Ele tem que ser extenso, mas é por meio das suas palavras que ele deve ser construído. Por exemplo, li lá uma obra de Paulo Freire, por exemplo, vou sintetizar todo o conhecimento, na minha concepção, e faço lá 10 parágrafos a respeito daquilo. Você está fazendo a constituição do marco teórico. Não é copiar ou colar, não é copiar e alterar as partes. É a sintetização daquele conhecimento por meio das suas perspectivas. É muito importante isso. Com o trabalho científico é necessário conhecer também o referencial teórico, no qual ele se fundamenta, FIX 2020 nos diz isso. Então, o seu marco teórico, você não pode buscar esse conhecimento em qualquer lugar. Geralmente, busca-se literatura de referência. Eu recomendo, dissertação, mestrado, busque-se ao menos 3 a 5 autores de referência, conhecidos amplamente naquele escopo de estudo, para poder estar embasando a sua escrita. E aí sim você pode derivar aquele conhecimento, porque isso dá uma credibilidade maior na sua obra. O aluno deve pesquisar os conceitos envolvidos no assunto e ser pesquisado e trabalhado. Então a sua pesquisa vai ser feita por você, mas você vai trabalhar aquela pesquisa a fim de aproveitar e ampliar aquele seu conhecimento. Então, conhecer bem a teoria por trás de algum fenômeno ou experimento dará muito mais confiança para quem desenvolve o trabalho. O seu conhecimento faz a diferença na hora de passar aquele saber para a frente, seja por meio de escrita ou por meio de prosa, Marco metodológico. O que ele tem que ter, Deve conter delineamento da pesquisa, metodologia e método, perímetro da sua pesquisa, o período da sua pesquisa, de quanto a quanto, objeto de estudo, estratégias metodológicas, a população, o universo, a amostra, a amostragem, a natureza da pesquisa, a pesquisa quanto ao problema, a pesquisa quanto aos objetivos, a pesquisa quanto aos procedimentos técnicos, hipóteses ou variáveis, técnica utilizada na confecção do trabalho e plano de tabulação e análise. Então, seu marco metodológico, sua metodologia, tem que conter toda essa estrutura. Diferente do artigo científico, você não consegue trabalhar de forma extenuada a metodologia, uma dissertação você já pode delinear e estruturar aquela metodologia da melhor forma possível, de ponto a ponto, inferir quais obras utilizaram, qual foi o procedimento de leitura, qual foi a análise de catálogo feita para poder chegar naqueles conhecimentos, como você derivou aquela concepção e depois extraiu ela no texto. Tudo isso pode ser feito no seu marco metodológico, porque quanto mais detalhado for esse termo da sua pesquisa, maior vai ser a credibilidade para uma possível análise ou reprodução daquele contexto de conhecimento.
Análise e discussão dos dados, né? Depois de apresentar os dados de forma sistêmica, é necessário apresentar uma interpretação dos dados, ou seja, após cada gráfico ou quadro começa a tomar-se um tom interpretativo de discurso, ou de discurso, né? Ou discursivo. Faz necessário também trazer os autores do marco teórico ou outros na interpretação dos dados colhidos para dar qualidade ao resultado. Análise e discussão dos dados. Professor, eu observei que no meu trabalho eu fiz uma análise literária, peguei lá 200 autores diferentes, 3 de referência, fiz uma análise do que eles escreveram e produzi um contexto por meio da síntese que eu obtive de conhecimentos daquele artigo, um contexto novo. Que análise de gráfico e tabela eu vou estar fazendo aqui? Que discussão eu posso estar fazendo aqui? Ora, a discussão pode ser por meio das lacunas encontradas nas pesquisas, por meio do seu procedimento de leitura, implementação de conhecimentos de um ou outro autor, você pode estar tentando preencher aquelas lacunas com conhecimento adquirido. Então você vai iniciar uma discussão por meio daquilo. O que pode se melhorar? O que pode se fazer? O que pode se adequar para poder atingir um determinado objetivo? Isso tudo entra no seu paradigma da discussão do seu trabalho. Então isso é importante na estruturação dele. Então faça uma discussão bem feita, isso dá maior credibilidade também na sua obra. A conclusão, por fim, é o fechamento do que você propôs no projeto de pesquisa, desenvolveu ao longo do conteúdo de sua pesquisa de campo, se for o caso, né? Concluir um texto não é repetir tudo que foi dito com outras palavras em uma frase ou outra, né? Ou então uma frase mais curta. Uma conclusão em uma dissertação desempenha um papel imperativo, é o que fecha o seu trabalho. Não compete aqui fazer o uso de autores, nem citações, nem apresentar índices de porcentagens. Em sua conclusão, se apresenta os resultados que correspondem aos seus objetivos, foram alcançados, e sim quais foram. Você conclui por ali. Dá uma definição de conceito sobre aquele assunto e fecha o trabalho. Tem que ser sintético, tem que ser algo objetivo. Então, entramos nos nossos elementos pós-textuais. Temos cá as referências, o apêndice e os anexos, sendo o primeiro obrigatório. A estrutura normativa da nossa dissertação. Já falei um pouquinho, né, a respeito delas, mas vamos estar trabalhando um pouco dos critérios da nossa instituição integralista. Capa, folha de rosto, resumo, são elementos pré-textuais formais. O capítulo 1 é a nossa introdução. O 2 é a fundamentação teórica, que é a revisão de literatura temática. O 3 é a metodologia, o nosso marco metodológico. O 4, resultados de discussão. O 5, as considerações finais, que aí você tem a síntese dos seus achados, né, limitações, sugestões futuras. E por final, as suas referências e anexos. Esse aqui segue o parâmetro da integralismo, tá? Tudo isso que eu falei até agora segue uma estrutura geral da concepção, da elaboração de uma dissertação. Pode ser aplicado em alguns contextos, até mesmo a tese. Porém, a nossa normativa exige isso daqui. Então, tem que ter isso daqui na normativa da integralice. Organização lógica e construção dos tópicos. Então, tem que se desenvolver os substitutos coerentes, evitar repetições, estruturação em parágrafos argumentativos, a ideia central, mais a fundamentação, mais o fechamento. Então, começa com a ideia, fundamenta a sua ideia e fecha aquela ideia. Tópicos frasais, clareza e coesão interna, tem que ter coesão com o texto que você está escrevendo. Uso de conectivos em linguagem formal científica. Tá? Já falei a importância disso anteriormente, então dê uma apreciada nesse contexto, é muito importante. Dificuldades comuns na organização do seu conteúdo. Isso aqui é interessante. Inicialmente, a gente observa repetição de ideias em diferentes capítulos. Estou estudando um tema. Nossa, aquele tema está extenso, né? Então, eu vou particionar ele em capítulos distintos e vou estar repetindo o primeiro, o quarto, o quinto capítulo. Isso não é adequado, né? O adequado é se começar uma ideia e seguir até o final. Ou então, às vezes, você está trabalhando muito um tema naquela escrita e eu acabo repetindo em capítulos posteriores. Aí quando você vai ler o capítulo 1 e o capítulo 3, nossa, mas eles estão falando quase a mesma coisa. Então, evitar essas repetições de ideia. Senhor, como que eu faço isso? Então, processo de leitura e releitura do que você escreve, sendo autocrítico, ou então pedindo auxílio de pares para ele estar fazendo isso.
falta de articulação entre teorias e resultados. Então, às vezes, você tem a sua teoria, mas os resultados que você obteve não confirmam a teoria, não tem articulação alguma. Isso é um problema seríssimo numa dissertação. Por quê? Você perde qualquer que seja a fundamentação dela. Você não articula a teoria e os resultados obtidos, você perdeu o trabalho de dissertação. Ou seja, você teorizou que queria ter uma estruturação daquilo, você às vezes teve algum erro nos procedimentos, só, mas tem que obter todos os resultados positivos? Não, mas tem que se obter os resultados que respondem à sua teoria, sejam eles positivos ou negativos. Se você não tiver essa articulação entre um e outro, você teoriza algo, mas responde outro algo, você está perdendo o seu trabalho. Descontinuidade entre objetivos e a sua análise também fundamenta, entra em ocorrência anterior, e impropriedades na hierarquia dos títulos. Então, nível 1, 2 e 3. Às vezes, um título de nível 1, ele fica minorizado em relação ao título de nível 2, ou a hierarquia daquele título no quesito de relevância não é tão conotado quanto deveria, ou é mais conotado do que deveria ser. Então, tem que ter essa análise criteriosa. Encerramento e diretrizes práticas. Então, o checklist da organização textual, segundo a integralismo, recomendações para a revisão e estrutura, modelo de plano de escrita semanal para organização por etapas. O debate: é possível padronizar o pensamento científico sem engessar a criatividade acadêmica? Essa aqui é uma questão de critério de análise para você que está assistindo o vídeo, né? A gente encerra nas nossas diretrizes, mas entra. É possível ter essa padronização no pensamento científico sem engessar a criatividade acadêmica? Sou suspeito para falar, acredito que tem sim. Aliás, acredito que o rigor na estruturação desses contextos tornam maior o credor da sua obra. Então, analisa isso, dá uma pensadinha, é um tema interessante para poder estar se trabalhando. O que é uma dissertação, né? Nossa, tudo isso, professor, e a gente ainda não sabe o que é uma dissertação, já deu para poder ter uma noção do que seria uma dissertação, né? Mas a dissertação, em sua base, é de natureza investigativa e articula teoria e prática em torno de um problema de pesquisa específico. No contexto da integralismo, é esperado clareza, profundidade e observância às normas formais, para poder estar respondendo esse questionamento, essa análise investigativa que você fez. Então, tem que seguir essas normas formais. Etapas e partes obrigatórias, né? Tem algumas secções, já falei um pouquinho delas, né? Mas eu vou dispor aqui de ponto a ponto para a gente entender melhor. Seções obrigatórias da dissertação, segundo a nossa instituição, integralismo, organizam um pensamento do pesquisador e estruturam uma progressão do argumento. A folha de rosto e resumo tem que ter introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados de discussão e considerações finais, tem que ter também. No final, as nossas referências e anexos. Temos aí os elementos pré-textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, todos estruturados aqui no nosso trabalho. Como organizar os nossos tópicos? Cada capítulo precisa respeitar uma lógica interna, né? Os tópicos eles devem ser organizados como desdobramentos dos objetivos. A introdução apresenta o porquê, o desenvolvimento discute como, o que, e a conclusão responde e daí, né? Então, a gente tem que ter essa concepção. Quantos tópicos eu vou colocar? Pode, às vezes você pode ter uma resolução a um objetivo específico seu em um único tópico. Às vezes você precisa separar aquele tópico, porque às vezes a sua síntese foi maior. Então, lembre-se, responda aos seus objetivos nos seus tópicos. Isso é interessante. Dificuldades comuns na estrutura textuais, né? A desorganização estrutural é um dos maiores motivos da reprovação de dissertações. A gente tem muitas, né? É essencial que cada parte tenha a sua função bem definida e cumpra seu papel com coerência. Quais são os erros recorrentes? Falta de encadeamento entre capítulos, ou seja, eu fui escrevendo as coisas de qualquer forma, depois juntei e achei que porque eu tenho um material de 80 páginas de escrita, estou aprovado. Na verdade, não. Se eles não se encadear, uma ideia fundamental a outra, o trabalho ele está desacreditado. Início com revisão sem limitação clara, ou seja, você não delimitou o seu trabalho, logo você não vai obter nenhum objetivo. Não vai obter a conclusão desses objetivos estruturantes. E análise dos resultados desconectados à teoria, né? Então você fez toda uma base teórica, fez toda uma estruturação teórica, mas os resultados não têm nada a ver com aquilo.
Então, você perdeu o seu trabalho, eu acabei de falar agora há pouco. Quais são as atividades que eu sugiro para poder estar se desenvolvendo uma dissertação adequada? Planejamento da sua dissertação. Você cria um quadro com os capítulos, subtópicos a serem desenvolvidos, isso aqui, antes de fazer ela. Análise do texto modelo. Então, cada vez que você for escrevendo uma parte daquele texto, você vai avaliar criticamente o esboço de capítulo. Você vai ver um esqueleto textual com títulos, subtítulos e hierárquicos para cada capítulo seu. Sugestionei algumas leituras complementares para estar tendo uma concepção maior. Primeiro aqui é de Humberto, como se faz uma tese. Professor, mas é sobre dissertação. Mas olha, se você aprender a fazer uma tese, você vai estar fundamentando a respeito da sua dissertação. Dissertação, aliás, é como se fosse uma prerrogativa para a sua tese. Geralmente você segue a mesma linha de pesquisa. Metodologia do trabalho científico, importantíssimo. Isso aqui, em qualquer trabalho científico você tem que ter conhecimento. Metodologia do trabalho científico agora, de Severino Antônio Joaquim, também muito bom. E as nossas normas internas da instituição, que são as normas internas da Integralize, que é um manual de produção científica, tá? Para se finalizar, assim, trabalho de dissertação ou tese, nosso loco maior foi para dissertação, mas deve seguir a organização de conteúdos e tópicos conforme os critérios normativos do nosso centro de pesquisa Integralize. Posteriormente, caso você vá fazer um outro mestrado, um outro doutorado, você tem que seguir pelo menos aquela base fundamentadora que eu passei no início do vídeo, tá? Seguindo ela, você vai conseguir realizar o seu trabalho sem maiores problemas. Agora, eu agradeço a todos pelo tempo e pela paciência e até uma próxima.